Olá, eu sou a Thalita Guiar e hoje nós estamos na aula de número 2 do nosso curso de Biologia Molecular Aplicada à Genética Médica. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a biologia molecular e a revolução oncogenômica. Começar a tratar um pouquinho da parte translacional da coisa. Então, ontem a gente falou bastante sobre conceito, reviu algumas coisas, tanto de biologia molecular quanto de genética. Hoje a gente vai ver como tudo isso se aplica um pouquinho na parte prática da coisa, se é que a gente pode dizer assim. Então, a gente vai falar sobre oncogenômica, que é o estudo da genética, do genoma humano, para diagnóstico, para tratamento e também para entender a biologia da doença nos cânceres. Então, a primeira pergunta que a gente precisa ter em mente quando a gente pensa em câncer é: por que eu estudo câncer, tá? Por que é tão importante estudar o câncer e conhecer as diferentes formas, a característica histológica, fisiológica de cada um? Primeiro, porque é a segunda patologia mais frequente no mundo, né? Na verdade, as primeiras causas de morte no mundo todo, num contexto geral, elas são causadas pelos problemas cardiovasculares e a segunda causa de morte é o câncer. Esses dados de estatística são de 2018. Mais de 18 milhões de pessoas no mundo foram diagnosticadas com câncer. Sendo que nós temos algumas características em específico aqui. Nos homens, o câncer mais frequente é o câncer de próstata, seguido pelo de pulmão, né, traqueia e brônquio, e depois cólon e reto. Enquanto que nas mulheres, o tipo de câncer mais frequente é o de mama, seguido pelo de colo do útero, e depois nós vamos ter cólon e reto e os demais tipos. Em países desenvolvidos, a maior parte dos tumores estão associados à urbanização e ao estilo de vida moderno, enquanto que em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, eles estão associados em decorrência de infecções, como, por exemplo, o HPV, que causa o câncer do colo de útero e que pode levar à morte. Existe um predomínio tanto na prevalência quanto na mortalidade nos homens, então é 53% mais frequente, ou seja, na verdade não é frequente a palavra, né? É prevalente nos homens, e 57% dos homens que são diagnosticados com câncer vêm a falecer, certo? Mas o que é o câncer? O câncer, ele é definido como um conjunto de doenças. Então, na verdade, existem mais de 100 tipos de cânceres identificados, né, catalogados, se é que a gente pode dizer assim. E tem essa animação que é da Academia de Ciência e Tecnologia, que eu acho ela fantástica e eu coloquei ela aqui para a gente assistir. Ela tá um pouco aceleradinha também, igual os vídeos de ontem, mas para quem quiser assistir, deixei o link dela original. Então, na verdade, o câncer nada mais é do que ele é uma alteração que começou em uma célula e que começa a se propagar no nosso corpo. Então, aqui ele está falando que 5% dos tipos de câncer são hereditários, ou seja, passado de pais para filhos, enquanto que 95% está relacionado com os fatores ambientais, que é o que a gente viu no slide anterior. Então, aqui ele está mostrando que tem uma célula, o nosso material genético está lá no nosso núcleo. Aqui ele está falando do gene TP53, que a gente vai comentar na aula de hoje. E aí vai ter a síntese do RNA mensageiro, que a gente viu ontem, que vai lá para traduzir em proteínas no ribossomo. Só que quando você tem uma mutação nesse gene, isso não vai funcionar. Esse é um gene que ele induz a célula à morte. Então, ele induz a célula à apoptose, quando aquela célula ou já não é mais útil ou apresenta algum defeito. Aí, aqui ele está mostrando o gene TP53 com uma mutação. A proteína que vai ser formada, ela não vai ser uma proteína normal, ela vai ser uma proteína anormal. E ela não vai conseguir dar essa mensagem de indução da apoptose da célula. Então, essa célula errada, né?
ela vai começar a se propagar e é isso que vai fazer com que apareça alguns tipos de tumores. Nesse caso aqui, ele está falando da TP53, mas obviamente existem outros milhares de genes que também seguem nesse mesmo raciocínio. E aí, o tumor, ele vai precisar de algumas condições, porque pensa que é uma célula que adquire aquela mutação e que aquilo tem que se transformar em milhares e enganar todo o nosso sistema, tanto imunológico quanto de reconhecimento, para esse tumor poder crescer e se desenvolver e invadir tecido e ter a capacidade de criar vasos sanguíneos, que é a angiogênese, e de ter a metástase. Então, pensa que é um processo muito complexo. Há quem diga que o tumor é quase um ser vivo, é como se fosse um vírus, né? Um vírus não é um ser vivo, né? Para alguns, tem quem acha que o vírus é um ser vivo, mas os tumores, eles têm essa capacidade meio parasita, né? Então, aqui no vídeo, ele vai mostrar vários mecanismos, tanto de ligação de algumas proteínas na célula, quanto de sinalização para tentar corrigir os erros. É um vídeo extremamente didático, super excelente. Para quem quiser assistir, ele tem o áudio também, aqui eu tirei para eu poder falar, certo? E eu vou deixar, como eu disse para vocês, eu vou deixar lá na legenda do vídeo, tá bom? Então, eu coloquei essa imagem aqui logo no começo, por quê? Para assustar todo mundo e todo mundo sai correndo da aula? Não, não é por isso. Essa é uma imagem muito famosa para quem trabalha com câncer e para quem estuda biologia molecular voltada para o câncer. E o que são essas características aqui, que na verdade são em inglês chama hallmarks? O que são essas características que são descritas por esses autores? O Hanna e o Vandenberg, que na verdade esse artigo é de 2011, que seriam as características necessárias para um tumor nascer, crescer e se desenvolver. Então, só uma mutação não seria capaz de fazer com que esse tumor crescesse e se proliferasse e se desenvolvesse dentro de um organismo. Ele precisaria passar por todas as outras etapas para conseguir sobreviver naquele organismo em que ele está se desenvolvendo. Então, aqui, o que eles citam, né? Eles têm que, com o tumor, né? O tumor enquanto entidade própria. Ele tem que continuar mantendo um ciclo de proliferação ativo. Então, por exemplo, lá no caso da TP53 do vídeo, a proteína estava anormal. Então, ela não conseguiu induzir a célula à apoptose e aquelas células continuaram se dividindo, certo? Como é que ele faz isso? Ele tem que driblar, ele tem que enganar essas substâncias que são supressoras desse crescimento celular e que, na verdade, o que acontece é assim. Não é enganar os mecanismos de supressão celular do tumor. Ele tem que enganar os mecanismos normais do nosso corpo, tá? Para ele continuar crescendo. Então, na verdade, ele vai enganar os supressores que seriam para controlar essas células anormais. Ele tem que causar uma pane no nosso sistema imunológico, porque, em teoria, o tumor, ele é um corpo estranho dentro do nosso corpo. E enquanto corpo estranho, a função do nosso sistema imunológico, que é de defesa, teria que ir até o local onde esse tumor começou, né? E tentar combater esse ser estranho que está lá. Mas não necessariamente é isso que acontece. Então, o tumor, de alguma maneira, ele ganha capacidades de enganar o nosso sistema imunológico. Além disso, que é o que eu falei para vocês, ele vai ter que ganhar capacidade de imortalidade, ou seja, as células do tumor não podem se induzir à apoptose. O tumor vai promover inflamação em alguns casos, porque processos inflamatórios ativam fatores de crescimento. Então, tudo isso aqui que a gente falou anteriormente pode ser causado por inflamação. Vai ativar a invasão e metástase e a angiogênese. Para quem não lembra, angiogênese é a capacidade de se formar vasos sanguíneos.
Então, quando o tumor ele ganha a capacidade de formar vasos sanguíneos através da absorção dos nossos nutrientes, das nossas proteínas, ele pode ganhar a capacidade de invadir tecidos adjacentes, ou seja, tecidos que estão próximos da onde eles estão se formando, e com isso é onde podem ocorrer as metástases. Eles vão causar uma instabilidade genômica e o acúmulo de muitas mutações. Então, o que é isso? Lembra que lá a gente tem o DNA em todas as nossas células, certo? Nas células do tumor, eles também vão ter o próprio DNA, né? É um DNA todo capenga, assim, né? Cheio de alteração, cheio de mutação. Mas é exatamente esse DNA capenga, todo meio esfubecado ali, que vai fazer com que o DNA sobreviva. Por quê? Porque essa instabilidade genômica vai continuar permitindo com que os nossos mecanismos normais de reparo do DNA não funcionem. E aí esse tumor vai continuar crescendo, crescendo, crescendo. Mais uma vez, ele vai ter que resistir à morte celular e ele vai desregular alguns metabolismos normais do nosso corpo. Por isso que o câncer ainda é uma doença muito desafiadora. Já evoluiu muito ao longo dos últimos anos. Se diagnosticado precocemente, as chances de sobrevivência e de sobrevida com qualidade são muito altas para a maioria dos tipos de câncer, com exceção, infelizmente, para alguns, mas por isso que é importante um diagnóstico precoce. E aí, é nessa parte que a genômica e que a biologia molecular, ela contribuiu. Porque a busca por marcadores e a compreensão de como funciona a biologia tumoral tem ajudado a medicina, né, tem ajudado os médicos e a equipe multidisciplinar a ter esse diagnóstico antes do tumor estar ali uma coisa monstruosa. Então, tem essa outra imagem aqui que também é assustadora, que é do mesmo artigo, onde eles representaram tudo aquilo que eles mostraram lá naquele esquema, nessa figura aqui, associado principalmente aqui a fatores de crescimento, que foi o que eu falei para vocês, e a diversas proteínas que vão levar à mutação dessas células, à metastização, porque essas células elas vão adquirir outras características, vão invadir o tecido. Eu preciso, neste momento, entender tudo isso? Não necessariamente se você não tem o interesse em trabalhar com câncer e com biologia molecular do câncer. Mas, para quem trabalha, para quem estuda, eu sempre digo isso, que é sempre bom a gente lembrar que o câncer, ele é uma doença sistêmica e que mesmo que ele tenha um gene driver, ou seja, ele foi causado por uma mutação em um gene específico, como a gente viu no esquema anterior, ele depende de todo um resto para continuar se mantendo. Então, não adianta a gente querer entender só o gene, ou querer entender só de sequenciamento, ou eu querer entender, por exemplo, só de histologia, porque não funciona quando você estuda câncer. Você precisa ser específico em alguma coisa, obviamente, mas ter a visão geral da coisa. Então, vamos lá. Como que começou essa revolução oncogenômica que eu chamei lá no título da nossa aula? A evolução, né, essa revolução, esse nome assim forte, impactante, ele veio principalmente depois que nós sequenciamos o genoma humano. Então, a partir do momento em que a gente sequenciou todas as letrinhas do nosso DNA e que a gente tem a capacidade de estudar e vai aprimorando as técnicas, o câncer é uma das linhas de estudo que mais evolui. Justamente porque é uma doença extremamente frequente, você sempre tem o seu objeto de estudo, que objeto é uma palavra feia para se dizer quando a gente pensa em pessoas e em uma doença tão triste, né? Mas o termo técnico é esse, então você tem suas amostras, você consegue elucidar mecanismos, tá? E esse é um artigo de 2013 que também é muito famoso para quem estuda genômica dentro do câncer. Foi um dos primeiros grandes trabalhos que saiu, fazendo uma revisão. Então, na verdade, isso aqui é uma revisão da literatura que eles fizeram, onde eles estão mostrando quais são a quantidade de mutações nos tumores, mutações sinônimas, ou seja, que não alteram a proteína, mas que de alguma maneira estão causando ali uma desordem,
em alguns tumores, tanto pediátricos quanto em adultos, e aqui a quantidade de mutações não sinônimas, ou seja, que alteram a proteína. Aqui tá um não sinônimas aqui, mas na verdade é o número. Ah, não, tá certo, é isso mesmo. O número de mutações não sinônimas. Os dois são de mutações não sinônimas aqui. Então, na verdade, os dois alteram a proteína. Corrigindo, os dois gráficozinhos indicam alterações na proteína, certo? É que ele fala, nesse mesmo artigo, ele também fala das mutações sinônimas, que não interferem na proteína, mas que de alguma maneira eles interferem nessa regulação do DNA. Então, aqui a gente pode ver que, por exemplo, o câncer de intestino, né, do colo, o câncer de pulmão, e aqui ele coloca 2 tipos de câncer de pulmão, e o câncer melanoma, que é um câncer de pele, são os tipos de tumores com o maior número né, de mutações. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando os cientistas pegaram as amostras desses tipos de tumores e fizeram lá o sequenciamento do DNA e compararam com o que a gente chama de referência, eles encontraram muitas variantes em relação ao que seria o normal. O que isso quer dizer? Normalmente, tanto pulmão, quanto colo retal, quanto melanoma, são tumores causados pelo estilo de vida, pelo ambiente, ou porque você faz uso de tabaco, então você é fumante, ou porque você se expôs ao sol, ou porque você tem uma alimentação que não é lá das melhores. Então, talvez isso tenha uma relação com esse acúmulo de mutações. Por quê? Porque esses tumores, eles levariam anos para aparecer. Então, de um início de um tumor até um diagnóstico, por exemplo, de colo, os estudos dizem que podem levar até 10 anos para você diagnosticar, ou seja, para você começar a ter sintomas, né, desse tumor e procurar uma investigação e diagnosticar. Então, imagina 10 anos de várias células descontroladas dentro do seu corpo, crescendo, 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 crescendo. Então, essa seria uma das justificativas. Enquanto que aqui, desse lado direito, a gente tem os tumores pediátricos, que são os tumores com o menor número de mutações. Por quê? Porque esses tumores, eles aparecem em um período de tempo muito curto com relação aos adultos. Então, provavelmente, eles não têm esse tempo de exposição. E no caso dos tumores pediátricos, eles também não têm os fatores ambientais como uma possível causa. Então, ainda há um mistério, não é bem um mistério, mas lá no final eu vou contar um pouquinho mais para vocês dos tumores pediátricos, que eu vou falar um pouquinho do xodó da minha vida, que foi o meu projeto de doutorado. Então, ontem na nossa aula, eu falei para vocês que hoje nós veríamos sobre qual é a estrutura de um gene. Então, lembra que eu falei para vocês que no nosso genoma a gente tem aproximadamente 20 mil genes codificadores de proteínas, ou seja, se a gente pegar aqueles 3 bilhões de pares de base e dividir, existe a parte intergênica, que a gente ainda não sabe exatamente qual é a função, né? Que é o que ele chamou aqui de DNA não codificante, e que corresponde a aproximadamente 98% de todo o nosso genoma. E a parte codificante, o que é esse codificante? É de codificar proteínas, é de produzir proteínas, que corresponde aí aos 2% restante, ou seja, 2% de tudo aquilo de DNA é responsável por fazer proteínas. Como é que as pessoas achavam que os outros 98% era lixo? Porque era esse termo que os cientistas usavam, né? Lixo biológico. Gente, não é possível que 98% da nossa constituição genética seja lixo. Isso tem que ter alguma função. E hoje em dia a gente já sabe que ele tem algumas funções, principalmente na regulação do DNA, tá? Então, aqui eu tenho um modelo de um gene. O gene, ele é formado por algumas regiões que a gente precisa lembrar. Região promotora. Ontem eu comentei com vocês que a região promotora é aquela região em que indica para nossas polimerases que aquele gene vai começar a ser transcrito a partir dali. Ou seja, é a partir deste ponto que aquela região do DNA, porque a enzima não sabe ler que, esse é o gene tal, esse é o gene tal. A enzima só sabe ler ATCG, ATCG, GG, CC, TT. Então, ela precisa dessas marcações.
Normalmente, essas marcações, elas são caracterizadas. Lembra que eu falei que tem aquele códon de início, ela tem sequências repetitivas. Para quem tentou estudar o material que eu mandei sobre o PDF lá, que é mais aprofundado, tem a coisa do Tata Box e todos os outros fatores que interferem nessa sinalização. Mas vamos manter em mente que a região promotora é essa sinalização para a nossa polimerase começar a ler o nosso gene. Como é que esses genes são divididos? Eles são divididos em exons e introns. Quando o RNA mensageiro vai ser formado a partir lá do nosso DNA, a informação que ele vai carregar para fora do núcleo, ou seja, que ele vai levar lá para o ribossomo no citoplasma, são só as informações dos exons. Então, só vai ser transcrito informação do exon. O intron não vai ser transcrito. Assim como os outros 98% que não são genes não são lixo, os introns também não são lixo. Os introns, eles também correspondem a sequências de regulação entre um exon e outro, tá? E, por fim, no nosso gene, a gente tem o que a gente também chama de uma região reguladora, que é onde vai indicar o término da leitura daquele gene e onde também tem envolvido outros processos regulatórios, por exemplo, numa comunicação gene a gene, tá? Coisas importantes para a gente lembrar aqui. Lembra que eu falei sobre metilação, ilhas CPGs ontem? Normalmente, as ilhas CPGs, elas estão localizadas aqui, na região promotora. Por quê? Lembra que o DNA está lá condensado nas estonas, tudo lá emaranhado no núcleo da nossa célula. Quando eu tenho essas alterações químicas, né, nessas proteínas, que são as estonas que novelam esse DNA, ou seja, quando eu tenho uma CPG metilada ou não metilada, isso é um sinal para aquele gene ser lido ou não ser lido. Então, lembra que eu falei ontem? O gene do olho, ele tem que ter as proteínas do olho ativa. Então, essa região promotora tem que estar sinalizada no meu olho. Enquanto que a proteína do meu olho não pode estar sinalizada no meu fígado. Então, no meu fígado, essas proteínas estão desligadas, tá? Como é que funciona, então, esse controle do ciclo celular que está envolvido com essa expressão, né, que eu comentei aqui sobre o que está desligado, o que está ligado, e sobre aquilo que a gente falou ontem, que é a duplicação do DNA, a transcrição em RNA e a formação das proteínas. O que acontece é o seguinte, como eu falei ontem, o nosso corpo, cada célula é uma fábrica e as fábricas se comunicam entre elas. Então, como é que uma célula, por exemplo, ela recebe a informação de que ela precisa proliferar, ou seja, que aquela célula precisa sofrer mitose e começar a se dividir, ou porque as velhas vão ser induzidas à apoptose e morrer, ou porque o tecido, né, está se regenerando normalmente, ou então de diferenciação. Então, quando eu tenho uma célula que ainda não está madura, como é que eu recebo esses sinais que essa célula precisa amadurecer? Isso vem através de informações com outras células. No caso aqui da proliferação, já que a gente está pensando em câncer, vão existir fatores de crescimento. Então, aqui tem um sinalzinho extracelular, ou seja, é um sinal que vai vir de fora, vai se ligar num receptor lá na nossa membrana plasmática, que vai como se fosse ligar uma luz para aquela célula e dizer que ela precisa proliferar, por exemplo. Normalmente, o que acontece é o seguinte, quem controla esse mecanismo são genes que na verdade, são proteínas que estão no nosso núcleo celular. Por quê? São proteínas que estão lá no nosso DNA e que elas só vão ser ativas, né? Na verdade, não são proteínas que estão no nosso DNA. Eles são genes que produzem proteínas que vão dizer para o nosso DNA que ele tem que mandar sinais de proliferação para aquela célula. Então, veja aqui, ó, a gente tem a informação que foi para o receptor, certo? Então, ele coloca aqui vias de sinalização. Essa sinalização, através de outras moléculas e de outras proteínas, vão mandar essa mensagem lá para o nosso DNA, para ele transcrever
em RNA e esse RNA produzir proteínas que induzem essa célula à proliferação. É complexo, eu sei, não é simples, isso é o estudo, é a repetição, é a leitura, é a releitura, é você achar que compreendeu e depois falar assim, não compreendi nada. Isso é a prática mesmo do estudo do tema que vai fazer com que vocês vão clareando as coisas, certo? Então, ontem a gente viu sobre a meiose e a formação dos gametas para transmitir o nosso material genético. Como a gente viu no slide anterior, existem processos de verificação dessas informações, desse controle do ciclo celular. No caso aqui, o que a gente está vendo? A gente está vendo a intérfase, que ela é dividida na fase G1, que é o crescimento. Na verdade, tem o G0, né, que é a fase de estátua da célula. A fase G1, que é a fase de crescimento. A fase S, que é crescimento e duplicação do DNA. A fase G2, que é crescimento e preparação final para a divisão celular, e a divisão celular pela mitose, que corresponde a todas essas outras etapas aqui. Como eu falei para vocês, então, esse controle do nosso ciclo celular, que eu mostrei no slide anterior, ele é extremamente rigoroso e ele vai controlar essa proliferação das células. Se acontecer algum erro em algum processo, é onde a gente pode ter a formação de alguns tumores, tá? Eles definiram aqui como um processo de liga e desliga, onde eu vou indicar para a célula que ela tem que proliferar ou que ela tem que ficar quietinha. E ele vai dizer que existem algumas etapas que são cruciais para essas verificações. Então, ele chama primeiro ponto de verificação ou ponto de restrição. É ao final da fase G1 e impede a continuação do ciclo quando as condições não são adequadas. Ou seja, se nessa etapa aqui as proteínas, as moléculas responsáveis por identificar se existe algum erro naquela célula que vai se dividir, detectarem isso, essa célula nem vai passar para as outras fases. Ela vai sofrer modificações e vai ter a indução à apoptose, tá? Ponto de verificação G2, que é aqui, antes de começar a metástase. O processo é o mesmo. Se eu detectar que tem alguma coisa errada, ou seja, passou nesse primeiro ponto aqui, não deu nada errado, mas em algum momento aqui, algo de ruim não deu certo, e aí cheguei aqui no final da G2. Se tiver algum erro, a célula também vai ser induzida à apoptose. E o terceiro ponto de verificação, que é aqui entre a metáfase da mitose e a anáfase, na qual ocorre a estimulação para a separação das cromátides irmãs, levando assim à conclusão da mitose e a realização da citocinese. Ou seja, se no momento em que os cromossomos, lembra que a gente viu ontem que eles se duplicam lá na célula, se na hora que eles vão se separar, perceber que tem alguma coisa errada também ali, durante o momento que os cromossomos se duplicaram e vão se separar, esse processo também para e essa célula é induzida à apoptose, certo? Se, por algum motivo, esse processo aí que deu errado passar por essas 3 etapas, aí já era. Aí é o momento onde a célula vai adquirir aquele erro e ela vai ganhar a capacidade de se reproduzir com aquele erro. E é onde acontece, é a hipótese de onde acontece a maioria dos tumores. Então, como eu falei para vocês, a gente tem alguns genes que são importantes no diagnóstico do câncer. A gente divide, na verdade, assim, como eu falei, é uma coisa sistêmica, né? Então, pode existir um gene, mas a gente tem que entender o processo como um todo. Então, a primeira classe de genes que a gente estuda são os genes que reparam o DNA, que é exatamente as proteínas responsáveis por aquele controle do slide anterior. Então, aqui no GIFzinho tem um fiscal de DNA chegando para conferir se está tudo certo, se está tudo sob controle. Esses genes, eles vão ser... por que a gente chama de genes? Porque são genes que produzem as proteínas que vão fazer isso, tá? Não, lembra que não é um gene em si, né? É a proteína que aquele gene produz. Como é que esses genes funcionam? A maioria desses genes, eles vão atuar
na parte de reparo do DNA, se a polimerase, né, quando é a proteína que vai lá checar no momento de duplicação do DNA, se ela vê o que tem um nucleotídeo que não era para estar ali, então, por exemplo, aqui, ó, aqui ele está colocando que a polimerase adicionou um nucleotídeo incorreto. Então, aqui era um G. O correto seria para ser um C, né? O complementar. Só que por algum erro adicionou um T. A nossa polimerase, ela identifica esse erro e uma das possibilidades é ela remover esse nucleotídeo antes da finalização, né, daquela duplicação da fita, e aí essa célula vai ser induzida à apoptose. Se por um acaso a polimerase ela não detectar isso, a gente tem a possibilidade de reparo através de outros mecanismos, que são exatamente o que as proteínas produzidas por esses genes elas podem fazer. Então, existe uma possibilidade de química reversa, reparo de excisão e reparo de quebras de fita dupla. Ah, eu preciso saber o que é detalhadamente? Não, a gente precisa ter em mente que existem mecanismos que reparam o nosso DNA. Então, são os nossos fiscais lá dentro da nossa célula. Talvez um dos genes de reparo de DNA mais famoso seja o BRCA1, né? Na verdade, são dois genes, o BRCA1 e o BRCA2. O BRCA1 e o BRCA2 ficaram muito famosos por causa da Angelina Jolie. A Angelina Jolie, ela tem uma mutação, se não me engano, no BRCA2, que aumenta a predisposição a desenvolvimento de câncer de mama e ovário, tá? Ele pode conferir a possibilidade de você desenvolver outros tipos de tumores. Então, por exemplo, tireoide, no homem pode ter próstata, o homem pode desenvolver câncer de mama também, mas são bem mais raros do que o câncer de mama e de ovário na mulher. A Angelina Jolie, ela tomou uma decisão baseada no aconselhamento genético dela, onde ela fez mastectomia total, ou seja, ela tirou as duas mamas, colocou implantes, e ela também tirou os ovários. Ela já tinha filhos biológicos e adotados, ela já era mais velha e ela tinha tido a experiência de um câncer familiar porque ela viu a mãe dela morrer de câncer. Então, ela tomou uma decisão baseada em evidências e na mutação que ela tinha. E ela deu um depoimento na época dizendo assim, a minha consciência está tranquila porque os meus filhos não vão poder dizer que me viram morrendo pelo câncer, né? Então, foi uma decisão dela. Aqui no Brasil ainda há uma polêmica sobre esses tratamentos que são considerados mais radicais, né? Já que isso é baseado em estatística e, às vezes, uma cirurgia de mastectomia total pode ser tão radical quanto uma retirada de um tumor. Eu não tenho nem gabarito para dizer se é uma coisa melhor do que a outra, se a mastectomia total é melhor, se você ter o tumor e detectar no começo. Eu não sou médica, então eu não tenho essa competência técnica para argumentar sobre isso. Mas o que eu posso dizer do ponto de vista de aconselhamento genético é que se você tem casos na família de câncer de mama jovem, principalmente antes dos 35 anos, ou se tem mais de um caso, né? Ou se você, por exemplo, já teve um câncer de mama e aparece outro na outra mama, tudo isso pode indicar que você tem uma mutação germinativa em algum desses genes, né, responsável. E isso te dá um alerta para que você acompanhe isso, tá? Então, aqui a gente tem um esqueminha de como funciona esse controle do DNA. Então, tem um DNA com mutação aqui alterado. E vocês vejam que o processo é muito mais complicado do que a gente imagina. Todas essas proteínas estão envolvidas no reparo desse DNA. O BRCA1 e o BRCA2, eles estão aqui, ó, no núcleo da célula. São eles que vão receber esse sinal de DNA errado de uma célula externa e que vão emitir proteínas, vão emitir sinais para a formação de proteínas que vão tentar corrigir esse DNA, esse dano no DNA. Quando esses genes estão presentes nas nossas células do nosso corpo, né, e por algum motivo, principalmente na mama e no ovário, e tem um erro no DNA, e essa célula esse gene está com uma mutação e não vai produzir a proteína, esse DNA aqui vai começar a se dividir loucamente, e aí é onde eu vou ter a formação do câncer. Então, veja bem, esse é um exemplo onde eu tenho uma mutação
um gene que é drive, ou seja, é uma proteína que corrigiria um erro e que não corrige, só que eu tenho uma outra causa, de uma outra mutação que não foi detectada. Então, vejam como o câncer, ele é uma situação complexa do ponto de vista genético e da biologia molecular. Vamos lá, nós temos a outra classe de genes, na verdade que são duas classes, que são os oncogenes e os supressores de tumor. Os oncogenes, eles são como se fosse o acelerador pressionado e que não tira o pé lá do acelerador. Isso vai fazer com que aumentem a velocidade da divisão celular. Ou seja, em condições normais, esses genes, eles são responsáveis pela divisão celular, mas quando eles estão mutados, ou seja, quando sofreram uma mutação lá no DNA, essa divisão vai acontecer sem controle. Então, ela vai que vai embora e não para nunca mais. A outra classe são os supressores de tumor. Ao contrário dos oncogenes, os supressores de tumor, em condição normal, o próprio nome já diz, a ideia é suprimir. Então, eles produzem proteínas que exatamente controlam a divisão celular. Então, eles impedem que essa célula se divida loucamente, né? Quando eu tenho uma mutação nesses genes supressores de tumor, eu vou perder esse controle. E aí é como se fosse um freio com defeito. Essas células, elas vão continuar se dividindo, então elas também não vão parar de se dividir, mas ao contrário do oncogene, não está relacionado com a velocidade, né, da divisão celular, está relacionado porque elas não vão ter um mecanismo de stop, né, de parada. E aqui tem a representação do tumor, então, que pode acontecer uma mutação em uma célula e esse tumor vai se dividindo, se dividindo, se dividindo até formar o câncer. Aqui é um mecanismo explicando como é que os genes supressores de tumor funcionam. Então, a gente tem aqui a associação das ciclinas, né, que são proteínas responsáveis por esse controle, né, do ciclo celular. Elas são ativadas, né, nas respectivas quinases, que são outra classe de proteína, e que, por exemplo, vão promover a ativação de uma proteína que chama RB, que é, na verdade, essa proteína aqui, ela vem do mesmo nome do gene retinoblastoma. Quando esse gene ele está ativo, ele vai fazer o quê? Ele vai liberar um complexo, que é um fator de transcrição, que está aqui na figurinha, chamado E2FDP1. O que isso vai fazer? Ele vai promover a transcrição de outros genes que serão importantes na fase de síntese para produzir nucleotídeos e enzimas necessárias para a replicação do material genético. Então, veja, a proteína RB é quem vai dizer lá para os genes que estão no núcleo da célula qual é o momento que aquela célula tem que se dividir ou não. Então, por isso que ela é considerada um supressor, ela mantém esse controle. O que acontece é o seguinte: quando esses genes, como é o caso aqui do RB ou dos CDKs, que o mais famoso é o CDKN2A, que está associado com vários tipos de tumores, ou o CDK4, que também está associado com vários tipos de tumores, quando eles perdem a sua função, ou seja, por isso que são mutações chamadas de perda de função, essa célula vai começar a se dividir sem aquele freio que a gente viu, tá? Então, nessa figura aqui, ele está mostrando, na verdade, tudo o que acontece quando eu tenho um complexo ativo e um complexo inativo, e aí ele vai acabar inibindo esse processo de controle aqui do ciclo celular e a célula começa a se dividir. Esses genes, eles têm também outros tipos de mutações, que é o que eles chamam de perda de heterozigose. Então, pensa, por exemplo, assim, se você tinha uma célula que era azão-azinho, vamos supor que em heterozigose a proteína continuava funcionando. Então, a proteína do RB continuava detectando e controlando a divisão do ciclo celular. Quando essa célula vai se dividir e multiplicar o material genético, por algum motivo, você perdeu o alelo controle. Então, você vai ter, ao invés de ser azão-azinho, agora você vai ser azinho-azinho. E aí, o azinho-azinho não produz mais a proteína na quantidade suficiente para manter esse controle celular. Então, por isso que a gente diz que existem dois tipos de mutação para esses genes, né? A de perda de função, quando a proteína não é mais produzida,
ou quando você tem essa perda da heterozigose, desse alelo que ainda funcionava, e também não vai ter mais a produção. Então, nesse slide, nós temos alguns genes que são considerados como supressores de tumor, qual é a função da proteína que esse gene produz e algumas síndromes que são causadas quando existem mutações germinativas nesses genes. Então, a gente tem o próprio RB, que está responsável com o controle do ciclo celular, o APC, que interage com a beta-catenina, que está na via de sinalização Wnt. Lembra que ontem eu mostrei o esquema também, que é uma via importante durante o período embrionário. O TP53, que também é bem famoso, ele é considerado o guardião do nosso genoma, porque ele também tem uma função muito importante nesse controle do ciclo celular, e ele está relacionado com a síndrome Liefeld-Mene. O WT1, o CDKN2A e o PTEN. Todos eles são já bastante conhecidos da literatura. Eles, na verdade, às vezes eles estão relacionados com outras síndromes também, tá? E aqui eu vou chamar a atenção, então, para o RB1 e para o TP53. O RB1, como eu falei para vocês, o nome do gene e da proteína é retinoblastoma. E ele ganhou esse nome justamente porque ele foi identificado no tumor retinoblastoma, que é um tumor maligno que se desenvolve na retina, principalmente em crianças. Então, aqui tem uma imagem que é uma forma de diagnóstico bem famosa do retinoblastoma, que é quando você vê essa retina esbranquiçada. Aqui, ó, desse ladinho aqui. Tanto a descoberta desse gene quanto o estudo de pacientes com retinoblastoma levou um cientista a formular uma hipótese, que é a hipótese de Knudson. O que é essa hipótese? É a hipótese dos dois hits. Ela é famosa também, a gente sempre tem contato com ela, mas obviamente que ela é simplificada, não é tão simples assim na realidade. Qual que é a hipótese do Knudson? A hipótese do Knudson é que você tem que ter os seus dois alelos mutados para desenvolver câncer. Ou seja, você tem que ter mutação em um alelo e outro tipo de mutação no outro alelo para que aquela célula comece a se multiplicar com aquele erro e que isso se propague, se transforme em um câncer. E isso vai dar, vai começar a ter a compreensão sobre a diferença de tumores que acontecem por mutações germinativas e tumores que são hereditários, né? Na verdade, de tumores que acontecem em células somáticas que não são hereditárias e de tumores que acontecem em células germinativas e que, portanto, são herdados. Então, qual que seria essa hipótese? Então, ele tem aqui uma célula normal, aonde eu tive um evento raro, né? Então, eu tive um gene que mutou. Eu vou precisar da mutação do outro alelo, né? Então, do outro alelo correspondente para poder desenvolver o tumor. Quando é o hereditário, o que acontece é o seguinte, você já tem uma mutação, então essa mutação já está ali com você, então não foi um evento que aconteceu, né? Não foi um hit que aconteceu, ele já estava ali, e aí acontece uma outra alteração que vai levar, então, ao aparecimento dos dois hits, e isso vai causar a mutação. Necessariamente precisa ser uma mutação de ponto? Não. Hoje em dia, já existem hipóteses que dizem que você pode ter uma mutação em um alelo e uma alteração do nível de metilação no outro, ou que você pode ter a perda de uma região, né, onde aquele gene está, e no outro gene você tem uma alteração que pode ser uma mutação de ponto. Então, essa é uma hipótese bem famosa e que traz para a gente essa diferença do que acontece quando é uma mutação numa célula somática, ou seja, eu tenho que ter um evento específico naquela célula, daquele tecido, e um outro evento para aparecer o tumor, e quando é germinativo, que a mutação está em todas as células do meu corpo, em algum tecido específico acontece alguma outra coisa que vai levar ao aparecimento daquele câncer. Só comentando brevemente sobre câncer hereditário, eu comentei na aula de ontem, né, que a gente tem que lembrar a diferença entre hereditariedade e genético.
Todos os cânceres são genéticos. Por quê? Porque eles têm composição genética, seja para o seu desenvolvimento ou para manter, né, aquele tumor ou de resistência ao tratamento, mas nem todos os cânceres são hereditários. Então, lembra que o conceito de hereditariedade vem de quando aquilo está segregando, né, de pai para filho. Então, qual que é o conceito de câncer hereditário? Normalmente, vários casos na família, mutações em genes específicos, que vão levar principalmente ao aparecimento de síndromes de predisposição a câncer, ou seja, você é portador daquela síndrome, mas você não necessariamente vai ter câncer. Ter essas síndromes de predisposição, que é o caso lá da Angelina Jolie, você vai estar sempre trabalhando com estatística. Então, por exemplo, quem tem mutação no BRCA1 tem 80% de chance de desenvolver câncer de mama ou de ovário. Quem tem mutação no APC tem, por exemplo, chance de desenvolver cânceres, na verdade, vai desenvolver pólipos ao longo do trato gastrointestinal e esses pólipos podem vir a se tornar malignos e transformar em câncer, por exemplo, no intestino ou no esôfago ou em qualquer outro lugar, tá? Então, 90% dos cânceres, eles são esporádicos, ou seja, eles não são herdados. Só 10% é que correspondem a esse caráter hereditário. Por isso que aqui o aconselhamento genético é muito importante. Reconhecer essas famílias, reconhecer quem é portador de uma mutação germinativa é um fator extremamente importante para você aconselhar e poder ter um diagnóstico precoce. Então, ainda aqui no Brasil, que a gente tem um avanço do aconselhamento genético e da medicina de precisão, mas a gente ainda bate muito em entraves éticos do ponto de vista, assim, as pessoas acham que um resultado de um teste genético é uma sentença de morte, né? Ou é uma sentença de não vou poder ter filhos, por exemplo. E não é exatamente isso. O resultado de um teste genético e de um aconselhamento genético, principalmente quando você está dentro de um contexto familiar que pode dizer alguma coisa, ele é, na verdade, um auxílio para você, por exemplo, assim, quem tem mutação no BRCA1 e BRCA2. Vamos supor que você não vai chegar às atitudes radicais da Angelina Jolie de fazer uma mastectomia bilateral e tirar os ovários, que é a esterectomia. O que você pode fazer? Ao invés de você começar a fazer mamografia a partir dos 45 anos, você vai começar a fazer mamografia a partir dos 30, porque é a idade ali jovem que vai aparecer o câncer de mama e de ovário. Você vai usar, você vai fumar? Você vai beber? Não, porque todos esses fatores já são tidos na literatura como fatores que aumentam a predisposição ao desenvolvimento de qualquer câncer. Se você já tem uma mutação que pode levar ao câncer, por que você ainda vai contribuir com isso? Tá? Então, a gente ainda tem essa mudança da consciência sobre o que é o resultado de um teste genético. Um supressor de tumor também muito conhecido é o TP53. Então, o TP53, ele também está envolvido com o processo de controle do ciclo celular e apoptose, e ele está relacionado com uma síndrome que é Li-Fraumeni. Ele aparece mutado em outras síndromes? Sim, ele aparece. Mas quando a gente fala de síndrome, a gente não está pensando só do componente genético. A gente está pensando dos sinais clínicos também que fecham aquele diagnóstico. Lembrem-se que síndromes são patologias, né? Então, eu estou falando de câncer, tá? E então, para você fechar aquele diagnóstico, você precisa do molecular e do clínico também. O TP53, inclusive, recentemente eu fiz uma publicação sobre isso. Existe uma curiosidade sobre ele, uma fofoca, que é a seguinte: mutações em TP53 e a própria síndrome de Li-Fraumeni são extremamente raros no mundo todo. Não é frequente você encontrar, mesmo em pacientes que têm múltiplos cânceres, alterações em TP53. Mas, no nosso país, no Brasil, é uma mutação muito frequente. Essa mutação específica aqui, R337H. O R e o H aqui correspondem aos aminoácidos em que são alterados, e o 337 é a localização desses aminoácidos, né, na proteína, onde é que ela está alterada.
E qual que é a hipótese disso? Por que que justo aqui no Brasil essa mutação é frequente? Lembra que ontem eu falei para vocês sobre uma questão de variabilidade genética, sobre uma questão de diferença da constituição genômica de acordo com as populações? O que acontece é o seguinte, da mesma forma em que uma mutação pode se propagar como variabilidade genética e ela não ser frequente numa população, mas ser em outra, e isso só conferir características do bem, existem aquelas mutações e que se propagam e que são frequentes em uma população e não na outra e que não são características do bem, como é o caso do TP53, né, que vai levar ao aparecimento de uma síndrome que aumenta a chance de você ter câncer. E a hipótese que é mais aceita e que foi levantada a partir dos estudos da doutora Maria Isabel Achatz, que é uma oncogeneticista muito importante para o nosso país, ela que desvendou essas famílias com essa mutação, é de que um tropeiro lá do início lá da fase de desbravamento mesmo, ele veio do sul para o sudeste, então ele veio lá do Paraná, se não me engano, ou do Rio Grande do Sul, não tenho certeza, mas enfim, ele veio do sul para o sudeste, e ele foi tendo namoradas ao longo do caminho, foi procriando, e ele tinha essa mutação nesse gene, e ele foi passando para essas namoradas, na verdade não para a namorada, né, ele foi passando para os filhos, né, para a prole, e essas pessoas foram, né, se reproduzindo, enfim, são linhagens de famílias todas, né, que ela acompanhou e que são portadoras dessa mutação. Como é que foi possível você descobrir isso? Por quê? Porque você foi vendo as pessoas que tinham essa síndrome, que tinham essa mutação, e quando eles analisam isso lá no mapa do Brasil, eles veem que é um caminho por onde um desses tropeiros, né, ou por onde existem registros, né, de que esse possível tropeiro português, se não me engano, eles falam, foi deixando rastros genéticos. Então, tá aí um babado aí de que como... Sabe aquela história, eu sei o que você fez no verão passado? Então, a genética sempre conta isso pra gente. Eu sei o que você fez no verão passado. E aqui, eu já vou fazer um comentário que a gente vai falar na aula de amanhã sobre a questão de você fazer heredogramas de família. E principalmente quando você está investigando algumas síndromes que são hereditárias, né? A genética, ela tem um comprometimento ético de responder aquilo que lhe foi perguntado. A gente não responde o que não foi uma pergunta. Então, por exemplo, no caso dessas famílias que estavam sendo investigadas, eu estava buscando genes relacionados aos tipos de câncer que elas apresentavam, ou no caso, quando eu tinha um paciente que tinha tido câncer e tinha sido identificada uma mutação, né, nesse paciente, a gente procura essa mutação na família, tá? Você não responde nada mais. Não é função do geneticista, não é função do aconselhamento genético dar outras respostas, mas você acaba descobrindo. E existem vários estudos que mostram que 10% dos casos de paternidade que são considerados biológicos não são biológicos, ou seja, a cada 10 pessoas que acham que o pai biológico é o pai biológico, não é. A cada 10 pessoas, uma que acha que o pai é biológico, não é. Isso é uma taxa muito alta se a gente parar para pensar no número de nascimentos ao redor do mundo. Mas não é função do geneticista dizer isso. Isso é só um dado que a gente acaba tendo levantamento, principalmente quando você vai trabalhar com sequenciamento, com mutações e com variantes, certo? Fecha parênteses. Bom, a outra classe dos genes são os oncogenes. Os oncogenes, lembra lá na figurinha, eles são aqueles genes onde eles enfiam o pé no acelerador e vão embora, ou seja, a divisão celular ela começa a acontecer de forma acelerada, ela não para mais. E aí aqui ele tem esse desenho mostrando pra gente um gene, então tem o promotor do gene aqui, ele chama de proto-oncogene porque seria a condição normal, então ele é oncogene quando ele está mutado e vai poder levar ao aparecimento de um tumor, e ele é proto-oncogene quando ele é normal e funciona bonitinho. Que tipo de mutação que pode acontecer? Lá no supressor tumoral, a gente viu que poderia ser uma perda de função da proteína ou perda de heterozigose. Aqui a gente tem mutações de ponto que podem levar também a uma alteração de superexpressão dessa proteína, que está aqui escrito.
uma amplificação genética, ou seja, você aumenta o número de cópias desse gene, e isso também vai levar ao aparecimento na verdade, de uma quantidade de proteína alterada, e isso pode levar ao aparecimento de tumores. E aqui alterações de translocação, que ele está mostrando aqui, cromossômica, que também podem levar ao aumento da produção. Então, em resumo, é o seguinte: os oncogenes, eles ganham função da proteína. O supressor tumoral, ele perde a função da proteína. É um resumo muito básico, do muito básico, do muito básico, sobre a diferença de um e do outro. Mas, como resultado final, eles têm um aparecimento do tumor. Mas é importante você reconhecer isso. Por quê? Porque quanto mais você entende das vias em que cada classe de gene está envolvida, então, nessas figurinhas aqui, ó, eu tenho, na verdade, são os oncogenes, mas ele também está mostrando processos onde ele interfere com os controles do ciclo celular, e aqui também são outras classes de oncogenes, em quais vias eles agem, qual é a proteína que ele se liga, qual é a célula que ele age, eu consigo pensar em tratamento. Então, hoje, a gente já consegue falar de drogas que vão agir exatamente aonde esses genes não estão funcionando. Então, no caso de oncogenes, por exemplo, pensa que eu tenho uma produção de uma proteína aumentada. Essa produção dessa proteína aumentada, ela, por exemplo, emitiria muitos sinais para aquela célula continuar se dividindo. Então, eu posso ter um medicamento, por exemplo, que vai agir no receptor dessa proteína que está aumentada. Então, essa droga ela vai se ligar no receptor, e se aquele receptor estiver ocupado, a proteína não vai conseguir se ligar. Então, ela não vai continuar mandando esses sinais de proliferação. E isso faz com que você tenha uma regressão do tumor e uma possível cura, tá? Então, a gente entra agora nas técnicas. Eu mudei um pouquinho a nossa aula. Eu vou deixar para falar de CRISPR, de RNA-seq e aprofundar sobre o sequenciamento de nova geração na aula que eu vou mostrar para vocês no sábado. A aula do sábado é uma prática computacional. Então, na verdade, eu vou mostrar para vocês bancos de dados, eu vou mostrar inovações de tudo isso que a gente está conversando. E eu deixei aqui nas aulas, tanto de hoje quanto de amanhã de deficiência intelectual, quanto da sexta sobre triagem neonatal, técnicas que já são mais da rotina, tá? Então, aqui a gente tem um Array CGH. O Array CGH, ele é uma técnica onde eu vou fazer o seguinte. Vamos pensar aqui num resumo. Eu vi que tem essas classes de genes que eu tenho que identificar quando tem mutação pontual, quando tem uma superexpressão da proteína, quando tem uma alteração cromossômica, que foi o que a gente viu ontem, ou quando tem uma deleção. Tudo isso, então, tem que vir de técnicas específicas para eu saber o que eu estou detectando. Então, eu quero detectar a mutação no DNA, ou será que se eu detectar o aumento da proteína já no citoplasma, eu já consigo ter um diagnóstico? Ou se eu detectar o aumento do RNA mensageiro, que é o caso do que faz o RT-PCR? No caso aqui do Array CGH, a gente vai investigar número de cópias desse DNA. Então, eu quero saber se aquele DNA, ele está na quantidade normal que ele deveria, ou se ele tem sequências que estão duplicadas ou deletadas, para saber, por exemplo, acabei de mostrar lá no slide anterior aqui, que existe a possibilidade de você ter uma translocação cromossômica e uma superexpressão. Lembra que translocação é quando eu tenho uma mudança de um cromossomo lá para o outro. Se eu tiver uma duplicação, pode ser que eu tenha uma superexpressão, ou seja, eu vou ler duas vezes aquela sequência de DNA e vou produzir duas vezes a proteína, resumidamente? Sim. Então, é isso que a gente vai tentar identificar com o Array CGH. O que ele quer dizer? Ele é uma hibridização comparativa de genomas. Ai, minha Nossa Senhora, o que isso quer dizer? Nada mais é do que o seguinte: você vai pegar um DNA referência, ou seja, que você sabe que tem um número de cópias normal, né? Isso já é comercializado junto com os kits, e você vai pegar a sua amostra, então o seu DNA que vai ser testado. Você vai adicionar, tanto na referência quanto na sua amostra, fluorófos, ou seja, substâncias que vão emitir luz, tá? E aí você vai fazer aqui o que você chama de mix. Você vai colocar esse mix numa lâmina,
aonde em cada pocinho dessa lâmina vão ter sondas. O que isso quer dizer? Sondas são sequências do nosso genoma, que elas estão lá nesses pocinhos e elas vão se grudar nas sequências das nossas amostras que nós estamos colocando. Então, elas vão se grudar tanto na referência quanto no nosso teste. O que vai acontecer é o seguinte: quando a situação for normal, ela vai emitir uma cor de luz. Aqui no caso ele colocou amarelo. Quando tiver um ganho, ou seja, as sondas que estavam lá no pocinho detectaram várias cópias daquilo que se grudou lá nelas. Ela vai emitir uma cor. Quando tiver uma perda, ou seja, uma deleção, ficar sobrando sonda no pocinho que não se ligou na nossa amostra, isso quer dizer que teve uma deleção, tá? Isso passa pelo que a gente chama de um scanner, ele vai ter análises computacionais, e como é que você vê o resultado disso? Então, aqui, ó, tem um exemplo de resultado de Array CGH. No Array CGH, você consegue enxergar por cromossomo e você vai trabalhar com grandes deleções e com grandes duplicações, mas não de cromossomos inteiros. Com uma melhora, hoje em dia, você até consegue já ver, mas não, isso ainda não está aplicado para a clínica, isso ainda é pesquisa. Mas quando você quer ver alteração de números todos de cromossomos, a gente ainda usa o cariótipo, que é o teste clássico, tá? Então, aqui tem o nosso Array CGH, ele está mostrando que tem uma duplicação no cromossomo 5 e eu tenho duplicação e deleção no cromossomo 9. Ah, como é que eu sei? Cada pontinho desse que está representado aqui é uma sonda dessas que eu falei para você que se hibridizou, que grudou lá na nossa lâmina. Quando esses pontinhos estão acima aqui do que a gente chama da média, que aqui no caso eles chamam de 0, eu vou falar que eu tenho uma duplicação. Quando isso aqui está abaixo dessa região aqui, a gente fala que isso é uma deleção. Simplificada a explicação, mas é suficiente para vocês entenderem a aplicação disso. Obviamente que aí quais são os próximos passos? Identificar que genes estão nessa região para ver se isso está associado com aquela doença que você está buscando diagnosticar ou confirmar. Qual é o DNA da onde isso veio? Isso é um DNA de sangue? Isso é um DNA de tumor? Para eu poder dar esse diagnóstico através dessa técnica. A outra técnica é o FISH, que é uma técnica de microscopia de fluorescência que também é baseada em hibridização, ou seja, são coisas que vão grudar referência com a nossa amostra. Nessa imagem aqui é um teste para a gente detectar um tipo de leucemia, que é a mieloide crônica, e que ele é famoso por eles, né? O nome do teste, do diagnóstico, ele chama cromossomo Filadélfia. O que acontece? Você tem uma translocação entre os braços longos dos cromossomos 9 e 22. Então, lembra lá, eu tenho uma translocação, então eu vou pegar meus cromossomos inteiros, 9 e 22, o braço longo. O cromossomo, ele é dividido no centrômero. Lembra que a gente viu ontem? A parte de cima, que é a menorzinha, a gente chama de braço curto, ou P. Então, sempre que a gente vê lá uma descrição, por exemplo, 9P, quer dizer que é o braço curto do cromossomo 9, P de petilho, né? E a parte de baixo, que é maior, a gente chama que é o braço longo, tá? Então, nesse caso aqui do cromossomo Filadélfia, tem essa translocação entre os braços longos do cromossomo 9 e 22. Então, nessa região do cromossomo 9, tem um gene que chama ABL, que vai ser transferido para a região do cromossomo 22, que se chama BCR, e ele vai se tornar ativo. Então, esse gene que era um proto-oncogene vai se transformar em oncogene e vai levar, então, ao aparecimento dessa leucemia, tá? A técnica de FISH, ela é considerada uma técnica de citogenética, porque a gente está pensando na visualização dos cromossomos, aonde eu também vou trabalhar com sondas de fluorescência, ou seja, eu vou ter uma fluorescência para detectar o cromossomo 9, o cromossomo 22, identificar esses braços. Então, aqui, ó, eu tenho em verde o que seria o cromossomo 9,
em vermelho o que seria o cromossomo 22 e aqui a translocação, tá? De um para outro, certo? É uma técnica relativamente antiga, de 1980, e como eu falei para vocês, ela é considerada de microscopia de fluorescência. A outra técnica onde eu vou detectar tanto deleção ou amplificação, quanto também alterações relacionadas à metilação, é o MLPA, que ele chama Multiplex Ligation Probe Amplification. O que é isso? É uma amplificação em multiplex, ou seja, em redes dessas probes, ou seja, dessas sondas, tá? Ao contrário do Array CGH, que vai detectar grandes deleções e duplicações, o MLPA vai trabalhar com pequenas regiões. Então, ele não consegue detectar, por exemplo, o Array CGH é um intermediário entre o cariótipo e o MLPA. Vamos dizer que é mais ou menos isso. Aqui eu coloquei um exemplo que eu extraí do site de um laboratório sobre um diagnóstico de alguns genes relacionados com câncer coloretal hereditário não poliposo, e são genes que estão envolvidos principalmente em reparo de DNA. O MSH6, MSH2, MLH1, são todos genes envolvidos em reparo de DNA. E aí, quando esses genes não estão mutados, ou seja, quando eles não têm mutações de ponto, grande parte desses diagnósticos se dá por deleções, né, que correspondem a 25% e 20% das alterações patogênicas nesses genes. Então, eu tenho deleção de MSH2, MLH1, PMS2. Eu também tenho deleções no EpiCAM, e aqui o que vai acontecer é uma coisa assim, ó. Quando eu tenho a deleção no gene EpiCAM, eu posso ter um silenciamento do gene MSH2, ou seja, esse gene interage de alguma forma com a expressão desse. Lembra que metilação, hipermetilação está relacionado lá com a conformidade. Então, quando eu perco a proteína do EpiCAM, de alguma maneira essa proteína vai interferir na sinalização do MSH2 e eu vou também perder a proteína desse gene. Então, eu vou ter aqui o prejuízo de dois genes que são responsáveis pelo controle do ciclo celular, e isso vai me dar o diagnóstico dessa síndrome e desse tumor, tá? Ele também é baseado nessa hibridização, onde eu vou ter aqui uma sonda relacionada ao DNA que eu estou querendo investigar, e eu vou ter uma referência, e isso vai passar por análises computacionais e vai me dar um resultado. No contexto geral, a lógica é mais ou menos a mesma, com a diferença que eu tenho que saber se eu sou o profissional que pede esses exames, eu tenho que saber o que eu estou querendo investigar, quais são os pontos anteriores. Então, esse paciente já fez algum tipo de teste genético ou não, ele já passou por um laboratório de biologia molecular, onde ele testou alguma coisa ou não. E, mesmo que eu tenha uma hipótese da síndrome, o que eu tenho descrito na literatura e o que eu tenho disponível na rotina clínica do ponto de vista molecular. Então, por exemplo, se eu tenho uma suspeita de um paciente com câncer coloretal hereditário não poliposo, eu vou pedir um teste de Array CGH? Eu vou começar por isso? Não, eu vou primeiro pedir um sequenciamento de Sanger para saber se ele tem mutações, porque mutações são mais frequentes. Se ele não tiver mutação, eu vou pedir um teste de MLPA. Se esse teste de MLPA vier negativo, aí sim eu vou pensar nos próximos passos. Entenderam? Aqui, então, eu vou passar brevemente pela questão do sequenciamento. Porque o sequenciamento ele é muito importante para a parte de câncer. Como eu disse para vocês, foi a partir do sequenciamento do genoma em que o diagnóstico e o desenvolvimento de terapias para o câncer se revolucionou, tá? Mas a gente vai falar bastante sobre a técnica do sequenciamento, como eu falei para vocês, amanhã na aula de deficiência intelectual e no sábado também. Então, aqui eu só vou dar um contexto geral. O primeiro tipo de sequenciamento que saiu, né, que surgiu, foi em 1977, desse senhorzinho simpático, que é o Frederick Sanger, por isso que a técnica leva o nome dele, onde ele conseguiu identificar as bases do DNA através de gel de agarose. Então, aqui ele está super orgulhoso, mostrando. O que essa técnica basicamente fazia era o seguinte:
Ele descobriu o peso molecular, característica química de cada um desses nucleotídeos e, através de reações químicas, ele colocava essas amostras no gel e, conforme essas amostras iam correndo no gel e ele sabia quais eram os nucleotídeos que ele tinha colocado, ele ia lendo. Então, olha que o tamanho do negócio, praticamente código Morse, para você identificar. Mas, obviamente, que isso foi revolucionário, porque ele conseguiu identificar como você separava esses nucleotídeos, e ele ganhou um Nobel por isso em 1980, e tem um paper publicado, na verdade, ele tem mais de um publicado na Nature. Depois disso, quando você tem a descoberta, a ciência está sempre querendo avançar para melhorar. Então, a gente teve a automação desse sequenciamento. Então, 10 anos depois, esse senhor aqui, o Leroy Hood, desenvolveu o primeiro equipamento de automação de sequenciamento, que é o que a gente mais usa hoje em dia, não necessariamente essa versão, já existem mais modernas e de outras empresas, aonde você vai colocar os nucleotídeos, né, que a gente vai chamar de DNTPs, em uma amostra de DNA que vai ter. O que vai ter nesse mix aí, né, que ele chamou aqui? Primeira coisa, o Sanger, ele vai identificar regiões pequenas do DNA, normalmente quando você quer ver mutação de 1 ou 2 pares de base, ou ainda dá para você ver algumas deleções ou inserções, mas não tão grandes quanto o RNCGH ou quanto o MLPA, e aqui a gente está pensando em alteração, né, do nucleotídeo, do aminoácido. Eu tenho que desenhar um primer, que eu vou mostrar para vocês no sábado como é que a gente faz isso. O que é esse primer? Assim como no RNCGH eu tinha as sondas, né, que já vinham no kit hibridizadas, aqui eu vou desenhar isso e eu vou mandar para uma indústria confeccionar, ou seja, eu vou mandar uma indústria de biotecnologia, uma empresa de biotecnologia, desenhar um primer com as sequências que eu sei que vão se ligar. Então, lembra o seguinte, essas reações de PCR, elas são baseadas no seguinte, o DNA, dupla fita de DNA vai se abrir, então eu vou desnaturar aquela fita e eu vou ter um processo de duplicação. O que vai fornecer para mim como é que essa fita vai se duplicar, em qual região vai se duplicar? É exatamente isso aqui. Eu vou ter um primer que vai falar para mim onde é que eu quero que a polimerase comece a agir, e para isso eu tenho que colocar uma enzima aqui, tá? A mais famosa delas é a TAC, que é uma enzima que foi descoberta através de bactérias em uma região específica lá. E eu tenho que colocar os nucleotídeos para essa fita ser construída, tá? Então, é como se eu estivesse pegando todo aquele processo que a gente viu ontem de duplicação e fosse fazer isso num tubinho de ensaio no laboratório. E aí eu vou ter a duplicação disso, ou seja, essa PCR, ela vai me dar várias cópias dessa mesma região que eu quero. Eu vou conseguir ler isso através de fluorescência também. Então, cada nucleotídeo desse vai ser marcado com um fluorófilo diferente. E quando eu colocar no equipamento, quando tiver o sinal daquele fluorófilo, ele vai ler aquela sequência. Depois eu analiso isso num software específico que tem a sequência do DNA e eu tenho que comparar isso com uma referência ou não. Ufa! Isso que é só a visão geral da coisa. Depois de tudo isso, veio a promessa do Projeto Genoma, que revolucionou a história da ciência. E ele veio com, assim, promessas incríveis, né? Tem até os artistas, né, que fizeram capas de revista aqui, de que decifrar o nosso código genético seria a cura de muitas doenças, que a gente conheceria tudo sobre a gente. Aqui são os cientistas responsáveis, né, pelo projeto Genoma. Então, tinha milhares de reportagens explicando o que era. E depois, antes de completar o genoma humano, a gente completou o genoma do genoma do câncer, o genoma da xilela, e genoma de bactéria, e de fruta, e de não sei o quê, e de um monte de coisa. E no final das contas, obviamente, ele revolucionou a história da ciência, mas aquilo que eu falei ontem, trouxe mais 1 milhão de perguntas, né? Nós nunca estamos perto do fim, nós sempre estamos recomeçando. E essa é a graça da ciência, que o dia que chegar e descobrir tudo, acabou, vai embora, apaga a luz e tchau. O sequenciamento de nova geração, que veio a partir do sequenciamento do genoma, o que ele é? Nada mais é do que eu pensar no sequenciamento lá de Sanger em larga escala, ou seja,
Ao invés de eu ver só uma região de um primer que vai se ligar em um gene, eu vou conseguir ver várias regiões ao mesmo tempo. Mas o processo é basicamente o mesmo, tá? Com a diferença em que eu vou ter aperfeiçoamentos de bioinformática muito mais sofisticados e, obviamente, os equipamentos são mais sofisticados, a parte de bancada é mais sofisticada e ainda é muito mais caro. Eu trouxe aqui para vocês um slide que foi, na verdade, de uma apresentação que eu fiz durante o meu doutorado, do que eu usei de técnica de sequenciamento de nova geração. Então, eu fiz exoma, tá? Eu usei a tecnologia da Agilent para a construção da biblioteca. O que é construção da biblioteca? Eram as regiões que eu queria sequenciar, nesse caso, todos os exons do nosso corpo, do nosso genoma, né? Para identificar mutações em genes que pudessem estar relacionados com o hepatoblastoma, que é um câncer de fígado em criança. Essa técnica ela é baseada em fragmentação do DNA, então a gente usava esse equipamento aqui que ele chama Covaris, que ele vai quebrar o DNA em pequenas partezinhas, porque é assim que a técnica funciona. Eu consigo ler isso em outro equipamento que chama Bioanalyzer. Existem outros equipamentos. Eu estou contando para vocês aquilo que eu usei, tá? E não é patrocínio. E através de algumas reações de bancada, isso aqui é uma coisa muito legal, porque acontece, quando você tem essa construção dessa biblioteca, você quer que sequencie só aquela sua região de interesse. Todo o restante do genoma, ou seja, a parte de introns, a parte intergênica, eu não queria. Então, essas sondas, elas vão se ligar naquilo que era meu interesse dos exons, e o resto ele passa por processos de lavagem mesmo. Esse é o nome técnico da coisa. E essas beads, que são como se fossem ímãs, né, magnéticos, elas vão grudar o meu DNA de interesse, ou seja, a região de interesse. E tudo isso aqui que está aqui no fundinho do poço da placa, né, que é o que a gente chama de sobrenadante, é o que eu não quero e que eu vou jogar fora. E tudo isso passou por esses processos de lavagem. Hoje em dia isso já está muito diferente, já tem 5 anos que eu trabalhei com isso, ainda trabalha com vídeo, mas os kits já mudaram muito, inclusive o próprio Covaris, porque você trabalha muito com enzimática. Pode vir, mãe. Mãe? Depois vocês só... Sossegou? Tá aqui, ele vai aparecer no vídeo. Hã? Ele vai aparecer no vídeo. No vídeo? É. Mas por que apareceu ele? Pode tirar o passarinho daqui? Não, mãe, eu não acabei ainda. Bom, e aí a gente vai aqui para a nossa última parte, que é a metilação. E como eu falei ontem para vocês, a epigenética ela ainda não é assim completamente estabelecida para diagnóstico, mas já tem algumas coisas em que a gente consegue fazer, tá? Como, por exemplo, o teste de conversão por bisulfito. O que é isso? Lembra que ontem eu contei para vocês das ilhas CPGs, né, que elas controlam a expressão dos genes? A gente sabe que em alguns tipos de câncer, essas regiões elas estão alteradas. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma região codificadora, ou seja, seria o promotor do meu gene em condição normal, onde eu não tenho metilação e esse gene estaria ativo. No câncer, pode ser que eu tenha uma metilação descontrolada que vai desligar esse gene e isso faz com que ele não seja expresso. Se eu souber em quais CPGs estão essa metilação, e existem técnicas já que me possibilitam isso, eu consigo baratear o meu diagnóstico através dessa outra técnica aqui que eu falei para vocês de conversão por bisulfito.
Essa técnica ela vai fazer o quê? Ela vai trabalhar com as ilhas CpGs e toda a citosina que não estiver metilada, ela vai converter em uracila. Então, na hora que eu sequenciar, isso vai aparecer para mim como T, tá? É uma técnica importante para alguns diagnósticos, não só de tumores, mas de algumas outras patologias também. Mas ela é muito específica, porque ela tem que vir de algumas partes da pesquisa, né, da parte mais básica, para você compreender sobre qual é aquela CpG, qual região do gene ela tá, se ela de fato tem que estar metilada ou não metilada. Então, ainda não é um diagnóstico tão rotineiro, certo? Bom, chegamos então ao finalzinho, onde eu vou contar brevemente para vocês o meu projeto de doutorado e onde eu trabalhei com tudo isso. Então, eu falei que eu trabalhei com tumores pediátricos, onde a gente buscava identificar alterações que pudessem explicar esse aparecimento desse tipo de tumor. Aqui só tem um pouco de incidência, mostrando que os tumores pediátricos eles são extremamente raros quando comparados aos adultos. Então, lembra que lá no começo eu mostrei aquele número absurdo para vocês de diagnóstico? Ao contrário em adultos, que as mortes por causas cardiovasculares são a primeira e câncer a segunda, em crianças e adolescentes, o câncer é a primeira causa de morte por doença. A primeira causa de morte é ainda acidente, tanto doméstico quanto um acidente de carro e etc. Aqui são dados do Brasil, através que eu obtive no INCA, né, que é o Instituto Nacional do Câncer, são dados de 2017. Aqui mostrando quais são os tumores mais frequentes na infância e na adolescência, as leucemias e os linfomas são os mais frequentes, e aqui está todo o resto, e o meu está aqui, ó, 4% que são os tumores hepáticos, e eu vou mostrar para vocês já. Ao longo dos últimos anos, como os tumores pediátricos eles são raros, lembra que eu falei que a medicina de precisão ela é baseada em estudos em grandes grupos. Mas como é que você vai estudar um grande grupo de uma coisa que é rara? Então, diversas instituições internacionais, aqui a gente tem instituição europeia, a gente tem instituição do Canadá, a gente tem americana, tem japonesa também, eles têm juntado os esforços para tentar agrupar esses pacientes dos tumores pediátricos para estudos mais unificados. Então, para entender quais genes, quais são os pacientes que têm resistência ao tratamento ou não, e com isso visar esses pacientes serem melhores caracterizados, tanto do ponto de vista clínico quanto molecular, desenvolver melhores tratamentos e reduzir toxicidade. Já que o que acontece? Os tratamentos que existem, eles foram feitos para adultos, eles não foram feitos para criança. E se um tratamento, por exemplo, quimioterápico é extremamente agressivo para um adulto, que dirá para uma criança? Então, tem muitos relatos de crianças e adolescentes que sobrevivem ao câncer, mas que desenvolvem surdez, que desenvolvem problemas cardíacos. Então, veja só, não adianta só compreender a biologia molecular, você tem que estar na causa. Quando você decide trabalhar com biologia molecular e com genética, você está intimamente ligado à evolução da ciência como um todo. E no meu caso, que escolhi a ciência, escolhi trabalhar como cientista, não é só aquilo que eu estou vendo na bancada. Eu tenho que entender o contexto geral da coisa. E por isso que é muito importante a atualização, estudo. Você está sempre envolvido com o que tem de novo, porque são ciências novas e que evoluem muito todos os dias. E quando a gente pensa em genômica do câncer, você piscou, já tem um artigo novo sobre o assunto em algum lugar. Aqui é só falando dos sintomas, os sintomas mais comuns dos cânceres na infância, eles podem se confundir com outras doenças mais comuns, então tem que estar sempre atento, febre, vômito, dor de cabeça, dor no corpo, alterações intestinais, alterações oculares, como é o caso do retinoblastoma, que eu mostrei para vocês, alterações de apetite, nódulos ou caroços, aumento de volume abdominal, sangramentos, manchas e perda de peso, tá? Todas essas informações que eu estou mostrando para vocês, elas estão nesse artigo, que é da revista Genética na Escola, uma revista brasileira,
que a criança também tem câncer. Então, vocês conseguem dar uma lida melhor para quem tiver interesse, tá? Aqui mostrando sobre quais seriam os fatores de risco ambientais e genéticos. Lembra que lá no começo da aula eu falei que as mutações nos pacientes pediátricos, elas têm um número muito menor, até porque o tempo de exposição desse tumor é menor, então elas não teriam esse tempo de acúmulo. Em contrapartida, eles também não têm o que a gente chama de fator ambiental. A criança não fuma, a criança não bebe, a criança não se expõe ao sol. Então, provavelmente, o que se acredita é que esses tumores pediátricos, ou eles estão dentro do contexto aonde vem a interferências dos genitores, aí aqui a gente vai falar sobre epigenéticas e coisas assim do tipo, ou relacionados à prematuridade extrema. Normalmente eles vão precisar, às vezes, ir para UTI ou usar determinadas substâncias, e isso pode ser um dos fatores que levam ao aparecimento desses tumores. Intercorrências durante a gestação, então se a mãe contraiu alguma... Nino, para! Intercorrências durante a gestação, então se a mãe teve alguma doença, né, por exemplo, HPV, ou se a mãe teve hepatite, alguma coisa assim do tipo, e se está envolvida com alguma outra síndrome. Então, existem algumas síndromes, né, por exemplo, a síndrome de Down, é uma síndrome que aumenta a predisposição de você desenvolver câncer, certo? Aqui foi rapidinho. Os tumores nas crianças, eles partem também de um processo de diferenciação não normal. Então, aqui tem um exemplo de uma mutação que pode acontecer no DNA, e isso vai levar a uma diferenciação daquele tecido que não é normal, e eu vou ter um aparecimento de um tumor. Então, seria uma hipótese de que essa alteração viria durante o período embrionário, e que ela se manifestaria, né, obviamente, depois que a criança nascesse, baseado naqueles tipos de mutações que a gente já conversou. Então, ou mutações de ponto, ou alterações epigenéticas, ou alterações cromossômicas. E é o mesmo estilo de figura daquele gráfico do começo, mostrando a quantidade de mutações nos diferentes tipos de tumores. Mas aqui o foco está nos tumores pediátricos. Então, aqui tem alguns tumores em adulto, mostrando que os tumores em adulto têm um número de mutações muito aumentado quando comparado aos pediátricos. E aqui na pontinha, com o menor número de mutações, está o tipo de tumor que eu estudei, que foram os hepatoblastomas, que são câncer de fígado nas crianças. Aqui ele está mostrando algumas alterações germinativas que são descritas, para mostrar que também é muito raro associações de síndrome de predisposição a câncer em pacientes pediátricos. E aqui mostrando o que a genética já pode contar para a gente sobre esses estudos, utilizando grandes grupos de pacientes que apresentaram tumores na infância ou na adolescência. Esse tipo de trabalho, ele é muito legal de você estudar, por quê? Porque você precisa ter a base da biologia molecular e da genética, e mesmo que você estude tumores pediátricos, você tem que conhecer os tumores em adulto, porque ele vai falar de alterações em genes que são de reparo de DNA, e você tem que entender em que condições esses genes estão estudados nos adultos. Ele vai falar de supressores tumorais, vai falar de oncogenes. Então, é muito importante você ter esse conhecimento prévio quando você, por exemplo, olha esses gráficos dentro de um contexto dos tumores pediátricos, certo? E aqui o que a gente já tem de tratamento? Então, como eu mostrei para vocês, já tem tratamentos direcionados para alterações em alguns genes nos adultos. E aí o que a ciência tem feito, o que os cientistas têm feito, é testar se esses tratamentos funcionam nas crianças também, tá? Existem já algumas terapias bem promissoras que vão tentar impedir, na verdade não é impedir, induzir a célula apoptose, então fazer com que aquela célula tumoral morra, impedir a proliferação, impedir que aquele tumor ganhe a capacidade de se metastizar, reforçar o sistema imunológico, que isso também é uma forma de terapia que já acontece nos adultos, e impedir a angiogênese, que é a formação lá dos vasos sanguíneos. Então, já tem genes específicos, aonde
através do estudo de mutações, de alterações cromossômicas ou de metilação nesses genes, você vai aplicar determinados tipos de tratamento e esse estudo está em andamento. Ele tem alguns critérios de inclusão para esses pacientes pediátricos, mas tem coisas bem promissoras já sendo descritas. E aqui é um resumo, então, dos meus resultados. Eu não vou me alongar muito neles. Para quem quiser, eu tenho um artigo publicado onde tem tudo isso aqui mostrado, e quem tiver mais curiosidade pode me mandar também mensagem, contato, ou a gente pode conversar. Mas, em resumo, eu fiz o estudo de alterações somáticas, ou seja, eu estava buscando alterações no tumor desses pacientes, então não eram mutações germinativas. Eu queria entender qual que era a origem do tumor, como que esse tumor crescia, progredia, e descobri algumas, durante os resultados, descobri algumas coisas muito interessantes, incluindo um gene que está envolvido com um sistema imune, que é um gene que é relacionado à proteína quimiocina, tá? E, na verdade, o que eu vi no estudo foi que alterações nessa via, elas podiam enganar o sistema imunológico e fazer com que esse tumor crescesse. Mas tudo isso aqui daria uma outra aula, totalmente separada. Então, a ideia, acho que da aula de hoje era essa, a gente conversar bastante, né, bastantão, na verdade, sobre as principais classes de genes relacionadas ao câncer, algumas técnicas, e contar um pouquinho para vocês do que eu chamo da causa que eu abracei, que são os tumores pediátricos. Então, setembro é considerado o setembro dourado, porque é o mês de conscientização e prevenção aos tumores na infância e na adolescência. Então, assim como tem o Outubro Rosa, o Novembro Azul, existe o Setembro Dourado, que é justamente para a gente se atentar a esses sintomas e a essas condições nos tumores na criança e tentar um diagnóstico precoce para que elas tenham um aumento da sobrevida e uma qualidade da sobrevida. Então, é isso, pessoal. Fim da nossa segunda aula. Amanhã nós vamos conversar um pouco sobre deficiência intelectual e qualquer dúvida podem procurar pelos canais disponibilizados para vocês e eu terei o maior prazer em responder. Tchau!